Pessoal, retomando aqui, agora eu vou focar numa parte específica, né, na camada aqui repository. A gente já falou aqui sobre mapeamento objeto relacional, que é basicamente a camada de domínio das entidades. E agora, como é que esse repositório funciona? Eu vou falar sobre uma coisa muito específica agora dos repositórios, que a gente está usando aqui ele no contexto do JPA com o Spring Boot. Então, ele já vem com essa implementação do JPA Repository, etc. São basicamente classes que o Spring, né, junto com o Spring Boot, nos dão para que a gente consiga, né, tá aqui, ó, pacote do Spring Framework, que a gente consiga fazer operações em banco de dados de maneira muito mais simplificada. Então, como eu já falei para vocês, e como já mostrei lá no exemplo lá anterior, a gente consegue fazer operações de salvar, etc., rapidamente, sem escrever nenhuma linha de código, porque não tem escrito aqui. Já vem herdado, né, pela herança. Mas vai que a gente precisa fazer uma consulta que não é uma consulta busca de todos, ou uma listagem de dados, ou só salvar. Eu quero fazer uma busca, por exemplo, no caso da doença, eu não sei o nome exato da doença, mas eu quero buscar uma palavra parecida. Aí lá em SQL a gente lembra, né, que existe o like, né, o comando like, que busca por proximidade. Então existe sim uma forma de fazer isso, que eu posso buscar o item específico ou a quantidade, enfim. Existe uma documentação que eu vou disponibilizar para vocês, mas eu vou dar aqui alguns exemplos de como esse formato dele é poderoso, e isso você vai encontrar em outras linguagens e frameworks, como por exemplo PHP, etc. Você vai encontrar soluções similares para você fazer consultas em banco de dados sem escrever comandos SQL, mas escreve numa sintaxe que parece uma consulta, mas não é, de fato. Então aqui, ó, eu quero criar uma lista. Obviamente que eu estou dentro do repositório de doenças, então todas as doenças. E existe esse comando aqui, ó, find all by. Find all by é uma palavra, realmente é um pedaço de texto reservado que nos ajuda a fazer uma busca em seguida. Então, eu quero buscar todos, ou seja, eu sei que vem uma lista, isso aqui é reservado, mas daqui by, ó, eu sei que tem o atributo nome e eu boto contains. E aí eu coloco aqui string nome. Quando eu faço isso, eu estou dizendo para o compilador e para o cara que está executando aí, que é no caso o Spring Framework, olha, que existe um método que está find all by, então ele já sabe que isso é uma palavra reservada dele, que indica uma consulta de uma lista de todo mundo por nome é o nome de um atributo daquela classe. Se eu colocar outra coisa que não é um atributo, ele vai dar erro em compilação mesmo, mas o nome contains. Quando eu coloco contains, é equivalente ao like do SQL, só que é o contains, ou seja, se eu passar como parâmetro qualquer nome, botar lá A, B, COVID, ele vai buscar no banco de dados entidades do tipo doença, ou seja, na tabela doença, pela coluna nome com o like, né, do nome. E aí ele vai retornar uma lista como resultado, tá? Aqui faltava botar o import de lista, tá? Estava reclamando. Coloquei. Então, vejam que esse padrão replica-se em outras linguagens de programação. Posso botar aqui find all by nome contains and criado. Aí tem que ver os atributos de doença que eu também não lembro de cabeça, mas aqui, ó, nome e criado, por exemplo, né? Criado, que é um tipo zona de datetime, que a gente sabe, criado after, que é também uma palavra reservada dele para dizer que é depois, comparação de data, né? Então é depois de. Então eu coloco aqui zona de datetime, data criado. O nome da variável aqui a gente que inventa, tá? A questão toda é que ele tem que estar na mesma ordem que aparece aqui. Então, se primeiro é nome, contains, então tem que aparecer primeiro o nome. And, criado after, então o segundo aqui tem que ser criado. Do tipo zona de datetime, que é o mesmo tipo do criado lá. Aqui ele está reclamando por import, a ideia está me ajudando também ó, a fazer a importação do pacote que estava faltando. Mas vejam, olha, acabei de criar dois métodos que internamente a gente sabe que vai gerar um SQL, né?
select asterisco from doença, where, nome, like, não sei o que, mas eu não precisei escrever. Não precisei mesmo. E aqui tem um end ainda na consulta, né? Além disso, eu vou dar outro exemplo para vocês, que é um count. É simplesmente troco find por count. Então eu tenho aqui count all by, né? E aqui, obviamente, o resultado é do tipo numérico. Eu coloco aqui como long. Então, count all by quer dizer que eu quero o total de todos que casam com esse critério, que é o nome que contém isso. Então, ele não vai retornar nenhum dado, ele só vai me retornar um número, que é o count do SQL, né? Beleza, isso tem documentação disso na internet, muitos tutoriais, inclusive um tutorial que eu passei para vocês, tá? Aqui eu só quero dar um exemplo também de quando a gente pode fazer alguma coisa customizada, tá? Então existe uma anotação do Spring, ele está até completando aqui, para eu criar uma consulta. Então, count customizado. Tem a opção de usar uma linguagem que é uma linguagem, na verdade, do JPA, né? Que é uma linguagem alto nível, em nível de objetos, mas que internamente traduz também para SQL. Então, posso botar aqui, ó, select count doença from, aí eu tenho que colocar, ó, maiúsculo, porque é o nome do objeto, né, aqui, ó, da entidade, doença, e aí eu boto aqui doença, né, o alias, where, nome, igual, aí eu posso botar aqui, olha aí eu posso colocar aqui 2 pontos, nome, é como se fosse um atalho para o parâmetro que foi passado aqui, e aqui eu coloco arroba parâmetro, ele também tem isso, para você dizer qual é o nome desse parâmetro. O parâmetro dele é nome. O tipo string. Então, eu estou indicando para ele, ó, que tem um parâmetro, tá aqui, ó, repository carry parâmetro, que é do tipo nome, e lá na string está aqui, ó, na string da nossa consulta. Isso é uma consulta que não é SQL, é o HQL ou JPQL, né, que é a linguagem de consulta do JPA, onde eu estou manipulando objetos. É interessante, por exemplo, porque a gente pode, né, acessar os dados como se estivesse acessando um objeto. Mas também a gente pode fazer nativo. Então eu vou fazer customizado nativo, onde eu vou agora identificar aqui no final, ó, native carry true. Então quando eu coloco native carry true, quer dizer que aqui no meio ele sabe que isso aqui não é alto nível, isso aqui é baixo nível, que seria SQL mesmo. Select count asterisco from doença, where nome igual, isso aqui não muda, tá? Essa parametrização aqui não muda. Então eu quero buscar a quantidade que casa igual, ou poderia usar o like também, né? Like isso, aqui. Tá? Beleza? Aqui também tem um like. Tá? Pode ser igual também. Enfim, o importante é que você entenda que eu botei maiúsculo porque é D, que é o nome da classe, exatamente igual. Porque não é nativa essa consulta. E lá eu não tenho como usar asterisco, eu tenho que colocar o nome do alias aqui. E aqui no SQL não, eu poderia ter simplesmente ignorado, inclusive, o alias, né? Até porque vai dar problema usar doença, né? Teria que ser doença D, alguma coisa assim. Mas isso aqui, ó, select asterisco from, count asterisco from doença, where nome like é nome. É diferente da de cima, porque a de cima é JPQL. Eu não estou aqui para explicar a diferença entre as duas, mas é uma pseudolinguagem JPQL orientada a objetos que no final das contas se traduz para SQL. Mas o resumo é esse aqui, ó. A gente consegue também customizar o nosso repositório e também dar no nosso código chamá-lo, tá? Aí vai depender da implementação. Atualmente, na arquitetura atual implementada, lá no doença service em PL, ó, ele só faz isso. Mas vai que eu queira implementar um método novo, eu posso fazer um método aqui, ó, retorna long total com nome. Estou inventando aqui, tá? Só para recebe como parâmetro uma string nome e lá no repository, ó,
find all by nome contém, ó. Na verdade é count, né? Count all by nome contains. E aí eu passo como parâmetro o nome que eu identifiquei aqui em cima. Isso aqui é de debug. E aqui eu coloco return. Pronto, né? Ele só está reclamando aqui porque esse é a implementação e não está especificado esse método na interface. Eu tirei aqui esse negócio de cima que indica como se eu estivesse implementando o método da interface. Mas na verdade esse método aqui não existe na interface, né? Porque ele implementa a interface de serviço. Aqui só tem até o delete. Não, desculpa, eu cliquei errado aqui. A doença service, olha. Eles não tem implementação, porque ele é uma interface, só tem até o delete. E aí, obviamente, a outra camada de cima, que é a camada de RESTs, né? Aqui no pacote Web REST, se o nosso doença resource, seguindo o padrão da arquitetura, ele não enxerga esse método se não tiver na interface. Esse é o padrão de orientação a objetos, encapsulamento, né? Ele só vê o que é colocado como público, né, no método. Então a gente poderia sim, ó, eu coloquei ele na implementação aqui diretamente, né? Só que se eu coloco o override, que é justamente indicando que eu estou sobrescrevendo um método da interface, ele vai dar erro, porque ele diz que não existe. Então, por que eu estou botando override aqui? Mas eu posso também, né, disponibilizar para a camada superior esse método que eu acabei de colocar aqui de forma aleatória. Obviamente eu vou colocar só a definição do método, total com o nome, né? E aí lá na implementação, aquela anotação override já parou de dar erro, porque então esse método vem da interface. Então eu consigo indicar aqui que eu estou sobrescrevendo de fato uma coisa da interface. E internamente ele está chamando, olha, diretamente o repository, que eu simplesmente escrevi essa linha de código e pronto, né? Já está mapeado, né? Já está mapeado. Eu poderia também chamar o count customizado também, sem problema, tá? Sem problema nenhum. Aí é questão da implementação, tá? Então, doença service repositório, eu poderia chamar count customizado, olha aí. Sem erro, sem nada, tá? No caso aqui, o nosso count customizado está com um long e um parâmetro do tipo string, tá certo? Beleza?